Olha aí, pessoal, o presidente de vocês, o democrata de vocês, né? Eu fiz um vídeo recente sobre a questão da Venezuela, aquela terrível declaração do Nicolás Maduro a respeito de uma derrota sua significar uma guerra civil, um banho de sangue na Venezuela. Pois é, esse é o nível daquelas, entre muitas aspas, eleições que vão acontecer daqui a poucos dias. Obviamente, cobrou-se do Lula que ele falasse alguma coisa, né? A internet cobrou, alguns atores políticos e tudo mais. E aí, o Lula, então, fazendo um discurso ali em São José dos Campos, você sabe, quando o cara faz esses discursos, ele fala de forma improvisada, não é aquele discurso já ensaiado, teleprompter, nada disso. Não está combinado com o entrevistador, quando é o programa dele ali, não. É o cara improvisando, falando ali e sai umas groselhas, umas barbaridades de vez em quando. Dessa vez o que o Lula falou é que o Bolsonaro era ditador também, igualzinho, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, não faz diferença nenhuma. Falou que tem que ter aí relação com esses países, sim, pô, são países maravilhosos aqui de se viver, né? Tem que ter relação com isso aí mesmo. E mais do que isso, né? Eles que elejam o presidente que eles quiserem, né? Com as regras que o Maduro quiser naturalmente, né? E aí, para coroar tudo o que o Lula falou, o subalterno dele, né? A saber, o senhor, como é que é o nome do camarada lá? O Celso Amorim, isso aí, o Itamaraty paralelo do governo brasileiro, falou aqui logo, tratou de afirmar, ou de passar pano, melhor dizendo, para o Nicolás Maduro, afirmando que, na verdade, o que ele disse a respeito de banho de sangue vai ser uma luta de classes no futuro que vai acontecer, né? Vai vendo isso aí, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois então, a declaração do Lula que foi dada hoje mesmo, sexta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, lá em São José dos Campos, né, não é São Bernardo que é a terra dele não, mas São Paulo também aí, né, um almoço ali e tudo mais, que estava fazendo um evento, sei lá o que que é. Pois bem, né, na verdade é uma palavra perdida aqui no meio do texto, mas falando a respeito das relações internacionais brasileiras, entrou-se no tema aí de Venezuela e Nicarágua, né? E ele falou que, na verdade, o Brasil passou por um período que ninguém queria vir aqui e ninguém queria receber as pessoas lá, né? O Brasil virou uma pária, não era bem-vindo, né? Um monte de países recebeu o Bolsonaro sem problema nenhum, aliás, muito bem recebido em vários países, por sinal, mas você sabe, o Lula não aguenta, o cara não se segura quando o assunto é falar do Bolsonaro, é mais forte do que ele, tem uma coceirinha dentro do Lula que obriga ele a falar do Bolsonaro o tempo todo, né? Então, e aí ele falou que essa comparação aí que ele fez com outras situações aí, chamando ele de cidadão e tudo mais, né? E aí falou que por que eu vou querer brigar com a Venezuela ou com a Nicarágua, né? Eles que elejam os presidentes que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado, né? Então, o discurso aqui pode até parecer fazer sentido. Isso é uma coisa pertinente, né? O Estado, não estou falando do governante, do governo, é o Estado, né? Só que isso tem uma série de problemas. Ok, seria muito bom para o Brasil ter outra figura sendo chefe de Estado. Você tem um chefe de governo e um chefe de Estado. O presidente como chefe de Estado e um primeiro-ministro como chefe de governo, que seja. Por quê? Justamente porque as questões de Estado vão se desvencilhar das questões de governo, né? Quem que representa o país de maneira geopolítica, nos grandes eventos e tudo mais, é o presidente da República, mais ou menos como acontece na França, né? Nós, de fora do país, a gente meio que nem sabe quem que é o primeiro-ministro, como é que está rolando a história, só se a gente acompanhar bem a política francesa. A gente conhece mais o Macron, que é o presidente da República Francesa, né? O caso da Inglaterra já é um pouco diferente, mas são modelos, portanto, aí, né? A França tem mais um semipresidencialismo, que é o que o pessoal fala, ou semiparlamentarismo. Mas então, seria interessante ter isso aí até, justamente para desvincular uma coisa da outra, né? Mas não temos. Primeiro ponto é esse aí, nós não temos. Segundo ponto, Venezuela e Nicarágua também não tem. Não dá para você dizer que
existe o Estado Venezuela hoje dissociado do governo chavista. Não, o Estado venezuelano, a máquina, o estamento, é o chavismo. Ele cooptou totalmente a Venezuela, as instâncias, as instituições. Não existe Venezuela hoje, enquanto governo, enquanto representação internacional, relações internacionais, que não seja vinculada ao chavismo. Bem como isso se aplica a Nicarágua, se aplica a Cuba e a Coreia do Norte também, né? Como é que você pode dizer que as relações internacionais com a Coreia do Norte não tem nada a ver com o Kim Jong-un, né? Obviamente tem, o cara é o Estado norte-coreano, né? Então são duas situações, dois fatores que tornam a afirmação do Lula uma falácia. Se estivéssemos falando de um país que tem um semipresidencialismo, um parlamentarismo, um chefe de Estado que não é chefe de governo, o chefe de Estado poderia falar isso, de um país que tivesse uma condição semelhante, de uma França, de um Japão, de uns Estados Unidos, até mesmo de uma China, por que não? Mas nesses casos aqui tão específicos, em que é tão clara a relação direta de um indivíduo com o Estado em si, isso não faz o menor sentido. Por que eu citei a China? Porque, digamos, talvez o Xi Jinping tenha ido para o saco, ainda assim isso, por óbvio, né? Imagino, não vai mudar a relação dos BRICS, não vai mudar a relação aí do Brasil com a própria China, enfim, né? Veja, portanto, que isso aqui acaba repercutindo mal do ponto de vista da compreensão, até internacional, as pessoas vendo isso aqui que o Lula está falando, né? Passando pano para ditadores, né? E, inclusive, aqui falando que a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil, né? Criticando o Javier Milei, porque foi xingado por ele e tudo mais, né? Só que o Lula, de fato, tocou nesse ponto aqui das eleições venezuelanas, que são um grande problema. Por quê, né? Porque a verdade é que as recentes declarações do Nicolás Maduro não deixam dúvida a respeito de como essas eleições vão se decorrer. Essa é a verdade, nós já sabemos que vão ser eleições fraudadas, maceteadas, ou que a oposição vai ser perseguida, o diabo vai ser feito para conseguir mudar esse resultado, né? É uma caixinha de surpresas, eu diria, porque a rejeição do Maduro está tão grande que, mesmo mudando sessões de lugar, mesmo prendendo opositores, fazendo ali boca de urna, sei lá, ainda assim pode ser que a oposição tenha mais votos, né? E aí o cara não consiga contar de forma fraudulenta, não sei. Para ele ter ameaçado o que ele ameaçou, banho de sangue e guerra civil, é porque algum risco tem. Se ele tivesse 100% confiante da vitória dele, ele nem ia falar isso, nem ia se dar esse trabalho. Falta uma semana, e um pouco mais do que uma semana para as eleições, não faria diferença, né? Então, provavelmente, ele vai ter trabalho para conseguir vencer essas eleições aí, que obviamente vão ser vencidas, caso ele ganhe, na base da falcatrua. Não tenho a menor dúvida a esse respeito, mas repercutiu de forma muito negativa, com razão aqui no Brasil, conforme eu disse, eu fiz até um vídeo sobre isso, a questão justamente da ameaça que o Maduro fez. Foi uma ameaça nem velada, uma ameaça evidente, descarada. E aí o Celso Amorim, que ele qual que é a função dele mesmo ali, né? Ele é assessor da presidência da República em assuntos internacionais. Mas todo mundo trata ele como o Itamaraty paralelo. Por quê? Então, o Itamaraty oficial, que é o órgão responsável pelas relações exteriores do Brasil e tudo mais, que tem ali o andamento dele, tem a forma de se relacionar com as outras nações, obviamente impactado pelo governo Lula, tudo bem? Só que o Celso Amorim vai muitos passos além disso. Ele de fato, o porta-voz direto do Lula em matéria internacional. Ali não é mais a representação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, é a representação do Lula. Celso Amorim é a representação internacional do Lula, principalmente nesse tipo de assunto, né? E aí o que ele falou então, né? O Celso Amorim, questionado sobre esse banho de sangue que o Maduro prometeu, ameaçou, ele disse que é uma declaração que não é desejável, né? Mas acredito que ela não se materialize, né? E ele falou aqui, né, ainda por cima, que não é um banho de sangue imediato, né? Aqui, ó. Não vou justificar, não. Eu acho realmente errado isso aí, né? Você não pode falar de sangue em época de eleição, né? Você fala de voto e não de sangue. Quer dizer, depois da eleição,
em outro período qualquer, pode falar de banho de sangue tranquilamente, que não tem problema, né? E aí ele falou que, não, eu tenho a impressão, talvez sendo um pouco compreensivo, né, que o Maduro estava se referindo a longo prazo, luta de classes, coisas desse tipo, que é uma coisa que ele não deveria falar de qualquer forma, né? A passação de pano aqui, meu amigo, tá grosseira, eu diria, né? Chega a ser escandalosa, mas é a posição do governo Lula. Infelizmente é a posição dele, porque, com base nisso que eu falei, no risco dessas eleições venezuelanas serem maceteadas, muito provável que aconteça, com base nisso, né, a gente também acaba deduzindo que o Brasil vai se posicionar de forma covarde em relação a isso. Talvez não falando lá descaradamente que as eleições foram ótimas, show da democracia e tudo mais. O PT vai fazer isso, com certeza. Fazer a notinha parabenizando Maduro pela vitória e tudo. A notinha deve estar pronta já, se bobear, né? Mas o Lula não vai chegar a esse cúmulo, o governo Lula, mas vai se omitir com certeza de cobrar algo da Venezuela, embora os países tenham uma relação próxima, né? Ou seja, uma vergonha, mais uma vergonha nacional, internacional para o Brasil, vai queimar o nosso filme aí de forma talvez aí irreversível. Mas o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.